Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia e bom sábado. Este é o programa Sábado às 10h10, Serviço Público de Informação numa grande rádio, a Rádio Nacional de Angola. É o primeiro programa neste mês de maio, o Maio do Trabalhador, o Maio do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Foi ontem, dia 3. Hoje vamos falar de liberdade de imprensa em Angola. Teremos jornalistas e o homem das leis. Afinal, liberdade sim, mas de acordo com a lei. Como sempre, os ouvintes vão falar e os nossos convidados vão aqui debater. Eu sou o Isaías Afonso e comigo nos estúdios estamos os senhores Machado Irmão, secretário-geral adjunto da UJA, a União dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, e Manuel Bambi, subprocurador-geral da República em funções no Tribunal Provincial de Luanda. Lamentamos a ausência de um representante da ERCA, a entidade reguladora da comunicação social, por alegadas razões de força maior. E como o Presidente da República está no CONEN, em visita de trabalho, os nossos repórteres terão luz verde para entrarem na emissão, sempre que for necessário. Bom, já estamos apresentados e o passo a seguir será a música. Esta é Jennifer Tavira com o tema Angola. Achei a nova Angola no sorriso do ofendido que aprendeu a perdoar e sem vergonha sabe amar. Achei a nova Angola na integridade do soldado que a bandeira foi jurar para o seu povo então guardar. Achei a nova Angola no caráter de um jovem que aprendeu a respeitar quem com ele não pensar. Achei a nova Angola na união das 7 cores que apesar das diferenças o arco-íris vai formar. Angola, a sua glória está na garra deste povo, no sorriso da criança que se vê com esperança. Oh, Angola, a sua força está na garra deste povo que dia e noite vela por ti. Angola, a sua glória está na garra deste povo, no sorriso da criança que se vê com esperança. Angola, a sua força está na garra deste povo que dia e noite vela por ti, conservando a união e a paz no coração, trabalhando duro para conquistar o mundo. Ninguém te para palanca negra, és muito rara como diamantes muito cara. Achei a nova Angola no olhar de compaixão de quem gosta de ajudar, não apenas criticar. Achei a nova Angola no povo que tem prazer de votar e escolher o tipo de líder que quer ter. Achei a nova Angola no sossego do adulto que aprendeu a confiar e hoje está pronto para voar. Achei a nova Angola, meu cantinho, meu casulo, onde o rio chora polo.
Janifer Tavira, com o tema Angola. O primeiro tema no sábado às 10h10. São 10 da manhã, 16 minutos. Nos destaques de toda a atualidade está a visita do Presidente da República, João Lourenço, ao Namibe e ao Cunene. Ontem no Namibe, hoje no Cunene, a trabalhar. O Manuel Esperança está a seguir todos os passos da visita do Presidente da República ao Cunene, que deve hoje trabalhar em Umbanja. Manuel Esperança, bom dia. Bom dia, Isaías. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Exatamente, o Presidente da República acaba de chegar aqui à localidade de Ombala e Omungo, sede terrestre do município de Umbanja. Nesta altura, o chefe de Estado vai saudando aqui as populações. O chefe de Estado, que se faz acompanhar da Primeira-Dama Ana Dias Lourenço, vai interagindo com a administradora local, Albertina Teresa. Nesta altura, João Lourenço vai saudando aqui um técnico do Ministério da Agricultura, que vai fazer a apresentação da estratégia que vai ser executada e desenvolvida aqui nesta região para o combate à seca. Isaías, com a tua permissão, podemos avançar para ouvir um pouco dessas explicações que estão a ser dadas ao Presidente. Sim. Ok. Vamos então tentar ouvir as explicações que estão a ser dadas nesta altura. A maior concentração do efetivo bovino encontra-se na margem direita do rio que corre por aqui, do rio Cunene. A maior, portanto, carga e a falta de capim está nessa região aqui, a partir do Curoca, que também recebe gado vindo do Virei, que vem para aqui, e agora, nesse preciso momento, a maior concentração já está aqui na província da Huila, no Mulondo e no Mucope. A maior concentração do que fizeram atraso mais. Porque fizeram atraso mais. Há criadores que fizeram aproximadamente 300 km ao encontro, portanto, de água e de algum pasto. Mas nessas áreas também, principalmente aqui no Covelai e no Mucope, devido à sobrecarga, os próprios pastos também já estão a escassear. E a tendência, como há água aqui, é deles subirem até o Ambo, qualquer dia, se não tiver chuvas, haverá de subir. Para isso, o Ministério da Agricultura, nesta fase emergencial, tem algumas ações, que é a aquisição de feno. Nós temos aqui 52 toneladas nessa primeira fase para a alimentação do gado, 100 toneladas de milho, que vai servir para a população e também milho triturado para o gado, sal mineral e farelo de trigo. Essas são as toneladas, não é 52. Portanto, para o gado. Para além disso, nós prevemos, para diminuir a carga... Onde é que compram feno? Quem está O fazendo? feno está a vir do norte, em alguns fazendeiros, portanto, em Sambacaju, o Ambo e o Ijo, está a ser transportado, está a ser transportado através da Casa Militar, da Presidência, que está a dar o apoio, portanto, na transportação desses meios. Esses meios são entregues ao Governo da Província e o Governo da Província é que faz a sua distribuição, porque conhece melhor as áreas. Nós também prevemos comprar até 1000 animais no Estado nessa fase. Esse gado que está debilitado, por um lado, para capitalizar os próprios criadores, para terem algum dinheiro, e também servir de reserva para o futuro, para mantermos mais ou menos o efetivo bovino. Essas são as ações emergenciais que nós temos. Também estamos a construir 20 furos. O Estado vai comprar para manter ou vai comprar para transferir para outras áreas? Para as duas coisas sobre isso. Primeiro, o gado debilitado tem que ser engordado. Um poderá ir para o matador e os outros poderá ser um banco de criação para a próxima reprodução, que poderemos depois revender aos criadores, aqueles que perderem todo o efetivo. Essas são as ações emergenciais. Nesta altura, o Presidente vai se encaminhar para continuar a receber as informações. Porquê? Nesta fase, o projeto estruturante que foi apresentado ontem, ele só abarca a margem esquerda do rio Cunene. Na parte mais crítica, por enquanto, não há ações estruturantes. Mas nós temos aí uma barragem do Calueca, que tem infraestruturas, estão os geradores lá comprados, as eletrobombas. Há uma fazenda com 20 hectares, com 20 pivôs, que poderíamos aproveitar para a feitura de forragens.
cultivamos lá forragens e então essas forragens poderiam muito bem aqui, até em vez de trazer, tirar lá. Vamos trabalhar com o Ministério da Energia e Água para exatamente olharmos para a margem direita, consertar, porque também há possibilidade de fazer um trabalho a nível daquele lado onde está a maior concentração de gado. E as infraestruturas já estão iniciadas. Aqui, nós dizíamos que, por exemplo, com o Ministério da Energia e Água, nós haveríamos de participar mais ativamente nesse programa que está a ser, que é o intersetorial e o de longa duração, que é o programa estruturante da transferência de caudais. Porque está previsto lá a irrigação de 5 mil hectares, então o Ministério da Agricultura em conjunto terão que cruzar as informações e prever já o talhonamento, como é que vai ser utilizada essa água para a agricultura. Senhor Presidente, aqui uma nota a fazer que nós nos propomos este ano construir em todas as comunas da província de Cunene infraestruturas de apoio à assistência técnica ao gado. As mangas de vacinação, os tanques banheiros vão ser construídos em algumas comunas, 2 ou 3 formações, mas todas as comunas da província vão ter exatamente para resolver. E nós temos aqui identificado todas as comunas onde vão, tanto no quadro do FERZAN como no quadro do Orçamento Geral do Estado, o que se vai fazer. E aqui assim é exatamente o que o Ministério da Agricultura conseguiu trazer até o momento cá, mas com o apoio do setor empresarial. Aqui são algumas infraestruturas que o Ministério da Agricultura já reabilitou. Isso é aqui no Coroca. Nós reabilitamos, portanto, lá 2 perfurações e aqui está um tanque banheiro, ou um tanque de reservatório de água com um bebedouro. Está aqui uma manga de vacinação que prefaz, portanto, isso tal uma formação sanitária. A formação sanitária é constituída pela manga de vacinação, um tanque banheiro e depois água aqui para o gado. São as infraestruturas, portanto, que foram reabilitadas. Isso aqui são os caminhões que trouxeram o feno e aqui é a transumância, então, o processo, o gado que está a sair das zonas mais críticas, aqui aí para onde há algum pasto. De uma forma muito sucinta, Sr. Ministro, eu, Sr. Presidente, é isso. Dizer que nós temos umas máquinas a 400 metros aqui ou 300 que estão a trabalhar numa perfuração, aí eu pego uma formação sanitária. Aquela máquina está lá ao fundo, comanda presente. Lá ao fundo está a fazer a perfuração de um furo e ao lado está uma formação sanitária. O Presidente da República acaba de receber as explicações aqui em relação ao que está a ser feito ao nível da província do Cunene para fazer face então à seca. Ideias Afonso, nesta altura o Presidente vai à localidade de Oxiuando, onde vai dar sequência então a esta jornada de campo. Depois volta a regressar aqui para fazer a entrega de alguns bens que estão aqui preparados, como caminhões de água. Vemos aqui também alguns produtos alimentares, pelo que nós a qualquer momento voltamos à antena para pontualizar então esta jornada de campo que o Presidente da República está a efetuar hoje aqui na comuna de Ombala Iomungu, na província do Cunene. Até já. Até já, em Ombanja, no Cunene. Até já, estamos com as portas abertas para outros momentos de reportagem. Manuel Esperança, no Cunene, seguindo a visita de trabalho do Presidente da República. Ontem, João Lourenço esteve no Namibe por algumas horas, reinaugurou o principal hospital local e foi ao Coroca ver como a população está a ser duramente afetada pela seca. Ainda ontem, o Presidente da República chegou à cidade de Ondiva e hoje já está em Ombala Iomungu. O Cunene vive graves problemas causados pela seca. Na terça-feira, o Presidente discursou na abertura do Fórum das Câmaras de Comércio e Indústria. João Lourenço alertou para a necessidade de se encontrar uma solução urgente e definitiva para as 3 indústrias têxteis que foram reabilitadas entre 2013 e 2015, com gastos acima dos $1.000 milhões e que até a presente data não funcionam. Na semana que hoje termina, o Presidente da República recebeu uma delegação de jovens do Conselho Nacional da Juventude e o tema central foi o combate ao desemprego e também o acesso à habitação. Ao longo da semana foram ao Palácio Presidencial
uma delegação do Banco Mundial, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, o presidente e diretor executivo da Toyota e o ministro japonês dos Negócios Estrangeiros. O chefe da diplomacia nipónica trouxe um convite do primeiro-ministro Shinzo Abe para o presidente João Lourenço participar da Conferência Internacional de Tóquio sobre o desenvolvimento de África, TICAD, prevista para junho próximo. Na semana também tivemos o 1º de maio. Os trabalhadores marcharam de preto para protestar contra as alegadas más condições laborais, os baixos salários e exigiram também a revisão da Lei Geral do Trabalho. No 1º de maio, ficamos a saber do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social que entre 2018 e 2019 foram criados cerca de 30 mil postos de trabalho. Depois tivemos ontem o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que é o tema para o programa de hoje, e também ficamos a saber que Angola melhorou na fotografia mundial da liberdade de imprensa. Do AMBO, onde decorreu o Conselho Consultivo do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, ouvimos uma informação preocupante. 10 milhões de cidadãos, entre adultos e crianças, não têm registro de nascimento. Abel Chivuco esteve internado na clínica Girassol, recebeu a visita do Presidente da República e, nesta altura, o antigo líder da Casa C já está na África do Sul para continuar a cuidar da saúde. A UNITA, na pessoa do seu porta-voz, Alcides Sacala, fez circular um áudio para anunciar que o processo de identificação dos restos mortais de Jonas Savimbi já está terminado e que a qualquer momento serão divulgados os resultados do DNA. Mais ainda, a semana registrou um caso de gripe A, H1N1, uma cidadã angolana que esteve no Brasil, não resistiu à doença e acabou por perder a vida na quarta-feira. Na quinta-feira, Angola deu por fim a sua missão humanitária em Moçambique. Foram 40 dias de prestação de assistência nos mais variados domínios das vítimas do ciclone Idai. Pelo mundo, a semana informativa destacou o conflito na Líbia. As negociações entre os militares e civis no Sudão para a formação de um governo interino. Esta foi a 11ª semana consecutiva de protestos contra o governo na Argélia. No Japão, o novo imperador Naruhito foi entronizado, dando início à nova era imperial que recebeu o nome de Reiwa, o que em português quer dizer bela harmonia. Hoje, na Tailândia, começou uma cerimónia de rituais de coroação do novo rei. A Coreia do Norte é acusada pela Coreia do Sul de ter feito hoje novos ensaios com mísseis de curto e médio alcance entre 70 a 200 km na costa oriental do país de Kim Jong-un. Assim, foi a semana noticiosa da qual elegemos um tema para o debate. A liberdade de imprensa em Angola. Como estamos? Mateus Fula, bom dia. Vamos ao enquadramento do tema. Bom dia. Vitorino Cachipeta. Já há mais liberdade de expressão do que antes. Luiz Adriano Chipangaleta, do Bengo. A imprensa deve ser uma profecia. Os profetas são verdadeiros. João Beto Chacamudão falou a partir da província do Bié. Acho eu que melhorou muito e que ainda esperamos que melhore ainda mais para que não haja nenhum tabu dentro da nossa sociedade. Linda de Silão, Álvaro, fala a partir de Mbanza, Congo. O que falta para a gente ter a liberdade de imprensa, acho que é deixar ainda de ter medo dos dirigentes do país. O mundo comemorou ontem o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A data foi criada pela Unesco em 1993. Objetivo: alertar sobre as impunidades cometidas contra jornalistas que são torturados ou assassinados como consequência de perseguições por informações apuradas e publicadas por estes profissionais. E nós, por cá, como estamos em matéria de liberdade de imprensa? Alcides Sacala, o porta-voz da UNITA, diz que o trabalho da imprensa está muito aquém das expectativas criadas com os pronunciamentos do Presidente da República que faziam antever aquilo a que chamou de ampla abertura. Como, na perspectiva da UNITA, esta ampla abertura não aconteceu, Alcides Sacala diz que está menos otimista quanto ao desempenho da comunicação social e justifica. Nós constatamos que a imprensa pública ainda não é plural, no sentido mais amplo da palavra. Apesar de declarações de intenção para maior abuso, os passos que se vão dando são ainda muito tímidos relativamente ao contexto atual em que
parecia surgir um novo paradigma que criava, de facto, alguma esperança no tocante ao exercício de maior liberdade dos órgãos de comunicação social. Também temos verificado que muitos jornalistas impõem a si próprios a autocensura, que de facto é imposta pelo poder político, que anula toda a criatividade. O jornalista Graça Campos disse que a liberdade de imprensa em Angola caminha ao mesmo ritmo que a sociedade. O grande problema, segundo Graça Campos, está em alguns jornalistas que exercem a atividade com irresponsabilidade, como se pode constatar em alguns jornais que circulam aos fins de semana. Graça Campos sugere mesmo que o Estado deveria ser mais rigoroso. Como jornalista, eu vejo imensa irresponsabilidade em alguns jornais que circulam fim de semana. Como jornalista, me sinto às vezes envergonhado. Vejo com cada título, com cada manchete, alguns jornais de fim de semana. Penso que neste caso, se calhar, o Estado podia ser um bocadinho mais rigoroso. Por exemplo, nós temos um ministério, que é o Ministério da Comunicação Social, que licencia os jornais. Eu acho que esse ministério, se estivesse atento ao que está a passar, da mesma maneira que ele tem poderes para licenciar, também deve ter poderes para retirar ou suspender a licença. E no exercício da sua profissão, há casos de excessos de alguns jornalistas, chegando a ferir o bom nome e honra de outrem. Nestes casos, segundo a jurista Eveline Neto, o ofendido deve solicitar o direito de resposta ou mesmo avançar para a abertura de um processo judicial. Esse direito pode ser exercido pelos respectivos titulares, a pessoa que se viu colocada na situação de uma falsa notícia, ou ainda por representante legal, se tiver um advogado, herdeiros ou pelo cônjuge sobrevivo. A lei estabelece o prazo de 45 dias seguintes ao da emissão que lhe deu origem. Dizer ainda que este ato não exclui a possibilidade de se desencadear um procedimento criminal, civil ou mesmo disciplinar. E como somos vistos pelos outros? Elmano Madail é português e consultor em informação e comunicação. Disse que Angola está no bom caminho em matéria de liberdade de imprensa e usa como referência os últimos relatórios da Freedom House e das Nações Unidas. Elmano Madail reconhece que a edificação da liberdade de expressão e da imprensa é um processo que nunca está acabado. Angola, aparentemente, encetou esse processo com uma forte convicção e isso já teve resultados notórios, designadamente no âmbito dos relatórios internacionais, isto é, as auditorias independentes àquilo que é a liberdade de expressão em Angola têm estado a assinalar esse êxito. O que nós esperamos todos, inclusive para bem dos cidadãos, para bem de Angola ela própria, é que este processo não seja abortado por razões diversas. E o ministro da Comunicação Social, João Melo, valoriza o facto de Angola ter melhorado 12 posições no ranking mundial de liberdade de imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras. O ministro João Melo fala de avanços desde 2017 com a governação de João Lourenço. As coisas melhoraram, mas há uma ambição: continuar a avançar. Eu acho que estamos a avançar. As próprias organizações internacionais que analisam esse assunto no mundo reconhecem desde 2017, com a tomada de posse do governo do presidente João Lourenço, Angola melhorou 12 posições no ranking da organização Repórteres Sem Fronteiras, por exemplo. Portanto, estamos a avançar, mas a nossa ambição é continuar a avançar mais nos próximos anos. Achamos que, de facto, estamos um pouco melhores do que esse ranking diz, porque há informações que talvez não estejam a chegar com fluidez às organizações que o fazem. Mas ninguém está satisfeito. Costuma dizer-se na gíria popular, parar é morrer. E, portanto, a nossa ambição é continuar a trabalhar para melhorar os nossos índices de liberdade de imprensa de uma maneira realista, gradual, construtiva, porque é assim que os países fazem. Liberdade de imprensa em Angola. Como estamos? O debate vai começar dentro de momentos.
Obrigado, Mateus Fula. O debate vai começar mesmo dentro de momentos. Afinal, estamos a falar da mãe de todas as outras liberdades. João Noel Gonçalves. A liberdade de imprensa é com frequência considerada a mãe de todas as outras liberdades. É através dela que, na história da luta pela liberdade, através da imprensa, que se têm passado os grandes combates e as grandes difusões de ideias. Pode ser assim, pode não ser assim, outras liberdades podem ter surgido antes, como por exemplo a liberdade de reunião, o direito à insurreição contra opressões, mas a liberdade de imprensa realmente desempenhou e desempenha um papel central. E desde 1430, mais ou menos, não se tem ideia precisa da data, desde que Johannes Gutenberg, um alemão, inventou a imprensa, inventou um sistema completamente artesanal, mas que permitia multiplicar muito mais rapidamente um texto do que os antigos copistas. Desde aí para cá que a imprensa tem sofrido muita, mas muita repressão mesmo. De tal forma que vários países do mundo, países que tiveram sob dominação colonial, só muito recentemente é que foram autorizados a ter imprensa, gráficas nos seus países. Podemos falar da América Latina, da África e diversos países da Ásia, que só no século XIX tiveram acesso à imprensa localmente, ou seja, 5 séculos depois. Esta luta contra a imprensa, lançada por círculos opressores, é uma autêntica obsessão. E, por outro lado, então, a resistência que se tem feito em torno da imprensa também é um elemento central da história da humanidade. Inclusive, é bom não esquecer que nos períodos mais duros criou-se uma imprensa clandestina. Isto praticamente no mundo todo. Por exemplo, para darmos assim um exemplo de um país que hoje é a principal potência mundial, a preparação da independência da América foi feita com a imprensa clandestina. No caso concreto de Angola, temos uma imprensa que tem história, vem desde o século XIX, também não podia ter vindo antes. O primeiro jornal impresso foi o Boletim Oficial, era um jornal do governo, mas depois apareceram outros e alguns, inclusive, funcionavam como autênticos movimentos que veiculavam reivindicações nacionais. E isto em momentos em que o poder colonial estava ou menos atento ou mais fraco. E isso foi assim até dentro do século XX, quando o poder colonial entendeu então e reprimiu severamente a imprensa, acabou inclusive com ela. Na primeira fase do período pós-colonial, todos nós sabemos também que com sistemas de partido único também tivemos uma imprensa censurada, sem haver comissão de censura como havia no tempo colonial. Era uma orientação que levava a um discurso único. E quando o país se democratizou, um dos primeiros elementos que se sentiu foi exatamente a diversidade de opiniões através da imprensa. Não só diversidade de opiniões, mas também uma informação mais objetiva, e isto é muito importante. Contar aquilo que está a acontecer sem opinar sobre isso, para que as pessoas possam elas próprias ter as suas próprias opiniões. Este é um elemento fundamental no mundo de hoje, em que a própria noção de imprensa tem vindo a ser substituída pela noção de mídia, aqueles que estão a mediar entre alguma coisa, entre aqueles que escrevem, aqueles que produzem, aqueles que leem, aqueles que veem. E tem sentido porque se a palavra imprensa se tornou, digamos que, uma palavra emblemática em virtude da invenção de Gutenberg, depois apareceram muitos outros órgãos de difusão. Foi aparecendo a rádio, foi aparecendo a televisão, mais recentemente a internet, etc. E outros elementos de comunicação vão aparecer, sem dúvida alguma. É claro que a própria internet significou um salto muito grande, na medida em que hoje podemos fazer aquilo que Gutenberg fazia em 1430, podemos fazer através de telefone, através de computadores, etc. De maneira que temos uma comemoração de liberdade de imprensa com estes desafios, são desafios de caráter tecnológico que às vezes até inviabilizam determinados empreendimentos anteriores, e temos a luta de sempre, a luta para defender a liberdade de imprensa e para alargá-la. É bom não esquecer que esta é uma luta centenária.
E a luta continua em nome da liberdade de imprensa. Os ouvintes vão falar da situação em Angola em matéria de liberdade de imprensa. Estão disponíveis os números habituais, o 927 78 08 79, 927 78 08 79 e também o 941 58 04 57, 941 58 04 57 e para mensagens, WhatsApp, o número 927 78 08 79. Falemos da liberdade de imprensa em Angola, como estamos. São nossos convidados Machado Irmão, Teixeira Cândido e Manuel Bambi. Tenho indicação de que já está um ouvinte a partir do Bié. David Fernando, bom dia. Ora viva, muito Vamos ao bom seu dia. ponto de vista, faz favor. Certamente, para dizer que o tema de referência é preponderante e falando de liberdade de imprensa em Angola, por mim digo que é uma das primordiais, além das outras, e daquilo que nós temos acompanhando, estamos num bom caminho, porque em relação a outra hora, tenho a plena certeza de que estamos a crescer. Mas por outra vertente, digo eu que devia ainda pautar mais naquela liberdade em que o jornalismo e os fazedores dessa área busquem as evidências, não só na área, como eu digo, que alguns aproveitadores têm se aproveitado muito mais na especulação de notícias, e tinha que ser que o jornalismo e jornalistas vão ao encontro da área da informação, buscando as evidências com transparência. Só assim que deveríamos estar naquilo que é a liberdade. Mas também não digo que estamos mal. Estamos a evoluir e queremos que ainda essa liberdade se faça ainda mais. Então, para aceder ali ao trem, minha opinião é esta e termino por ali. Muito obrigado para os convidados aí no estudo e a equipa em serviço, em particular a locução. Muito obrigado. David Fernando está no Bié. Um grande abraço. Obrigado pela sua participação. Joaquim Venâncio está em Benguela. Vamos à sua participação no sábado às 10h10. Muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, devo dizer que aqueles que odeiam, aqueles que criticam, não amam a pátria. Em primeiro lugar, devo dizer que sobre a liberdade da imprensa, eu acho que ainda falta muito mesmo. E o exemplo vivo é que se diz que essa é a Rádio Nacional. Mas se a Rádio Nacional deveria convidar todos e as notícias deveriam ser de qualidade e deveria ser mesmo a favor do angolano. Porque nós temos ouvido nas rádios privadas, na televisão privada, não sei o que, não é o mesmo que nós temos ouvido. E também o exemplo de que falaram demais aí, os jornalistas foram afastados na Rádio Nacional, os comentaristas da Rádio Nacional que falavam sobre a favor dos angolanos, como é que os angolanos sofrem, passam, foram afastados. Então, se fosse, ou seja, o exemplo vivo também hoje, aí não temos um convidado que pertence a um partido da oposição, nem do PRS, nem do FNLA, até nem da UNITA. Então isso significa que isso não há liberdade, porque são os únicos que podem responder aquilo que eles têm visto, porque são os mais que conhecem os angolanos e o sofrimento dos angolanos. Então, está aí o convidado. Eu não sei se vai concordar com as lamentações dos ouvintes ou se vai arriscar mesmo a dizer que é a liberdade de expressão. Muito obrigado, é tudo. Bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana. Joaquim Venâncio está em Benguela. Vamos ao Lubango, onde está o José Manuel. Bom dia também e muito bem-vindo ao sábado às 10h10. Muito bom dia, Rádio Nacional, e bom dia aos ouvintes do programa 10h10. Para dizer que a liberdade de imprensa constitui, conforme já ouvimos, a mãe de todas as liberdades. Isso pressupõe, de facto, falar do cidadão. Quando se fala de liberdade, tem que trazer ao de cima a essência daquilo que vai na alma do cidadão angolano. A Rádio Nacional, a TPA, na essência, os órgãos públicos devem trazer aquilo que é o sentimento do
falar de liberdade de imprensa. Agora, se a liberdade de imprensa pressupõe dizer que temos que simplesmente trazer ao de cima algumas coisas que não andaram bem no governo passado e começar a endeusar, né, o governo atual, penso que não vamos caminhar nesse sentido, porque eu nunca ouvi uma crítica na Rádio Nacional ou na TPA para o governo atual, se não for os ouvintes, né? A própria rádio não tem um título que diz que João Lourenço ou alguma coisa parecida fez, para além da minha opinião como ouvinte, né? Quer dizer, a própria rádio não tem um título desse gênero, então vamos cair de novo, né? Se não tivermos em conta isso, vamos cair de novo naquilo que já estávamos no passado, e o endeusamento, a bajulação. Então temos que ter em conta isso, temos que ter em conta aquilo que vai na alma do cidadão, mais abertura, trazer as questões que enrolam o país. Quando há uma notícia, não vamos esperar, por exemplo, que o presidente vá até o Cunene para trazer ao de cima aquilo que se passa no país. Há um deputado que bateu num professor no mês do trabalhador, que até hoje os órgãos oficiais não estão a falar nada. Então é necessário que a liberdade de imprensa, o jornalista traga ao de cima aquilo que vai na alma do cidadão. Muito obrigado. É tudo, José Manuel? Sim, é tudo. Muito obrigado. Obrigado a nós pela sua participação. Vamos agora atender o Pedro Hilário, está no Quando Cubango. Pedro Hilário, bom dia. Viva, bom dia para si, Isaías Afonso, e bom dia também extensivamente a todos os convidados, assim como os ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Vamos ao que interessa. Olá, o tema em referência é pertinente. Eu diria que a comunicação social joga um papel muito importante na sociedade, ou seja, deve jogar também um papel muito importante na sociedade, porque o cidadão tem o direito de ser informado com a verdade. Eu diria que atualmente estamos a dar passos significativos, mas não estamos ainda naquilo que é o previsto, porque ainda notamos alguns tabus naquilo que são as notícias da própria Rádio Nacional de Angola e principalmente em algumas rádios provinciais. E eu me refiro um pouco em alguns temas políticos. Nós temos assistido, ou seja, temos ouvido por vezes um ou outro partido que faz uma atividade numa certa província e os seus municípios, no município sede dos seus municípios, e por vezes a comunicação sai mesmo com um gesto assim de muita publicidade ativa. E quando é um partido da oposição, por vezes nós notamos que aquela mensagem, ou seja, aquele aviso só passa de um jeito, como se fosse de uma agenda, ou seja, só fica aí colocado numa agenda pública. Então eu diria que temos muito que melhorar, porque o cidadão precisa de ser informado com transparência. Não importa se as notícias vêm do partido A ou B, ou como é que é, porque nós já tivemos piores, porque houve um certo tempo que nós como cidadão até fugíamos mesmo de assistir à própria TPA, eu digo mesmo assim com verdade, porque eu já me senti várias vezes imigrado nos canais estrangeiros, porque me sentia assim um pouco acanhado a assistir àquele que é o canal 1, falo mesmo assim diretamente, porque passavam sempre notícias repetitivas, notícias sempre pertencentes a um determinado partido. Então eu diria que estamos a caminhar assim em passos lentos, há uma luz no fundo do túnel, mas não estamos ainda aquilo que é o desejado. Eu penso que os homens da comunicação sociais têm tudo e muito mais, e têm conhecimento para tal, e têm competência para melhorar mesmo nos próximos tempos. É tudo, Pedro Hilário, Quando Cubango? É tudo e continuação de bom trabalho. Obrigado, bom fim de semana para si e muito obrigado mesmo pelas suas contribuições. Agora está o ouvinte Agostinho no Ambo. Bom dia, Agostinho. Bom dia. Agostinho Lutiki. Agostinho Lutiki. Estamos a ouvir. Eu vou ser breve porque só tenho 2 pontos. É o meu ponto mais principal. Nós ouvimos o slogan que falou nosso presidente, a dizer que corrigir o que está mal é melhorar o que está bom. E até aqui não estamos nada a ver o que está melhorando. E eu gostaria que afinal a melhoria está onde? Estamos a ver que no terreno, principalmente no mercado, as coisas estão caras. Então, o que é que nós estamos a melhorar? Então, gostaria que me desse uma resposta adequada
porque está mesmo mal. Até entramos numa crise que não vale a pena, está mal. Esta aqui foi a minha preocupação. Obrigado, bom trabalho. Agostinho Lutic está no Luamba, obrigado por ter ligado. Vamos já ao encontro do Muniz Luamba, está em Malange. Estamos a falar da liberdade de imprensa em Angola, como estamos, é o assunto para o debate, em cima da mesa, aqui no sábado às 10h10. Muniz Luamba, bom dia. Bom dia, Isaías Afonso. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Falar de liberdade de imprensa em Angola, dizer que há 2 anos para cá está tudo bem, estamos a bom caminho. Sem exagero. É preciso que, no exercício do direito de comunicação social, não temos um direito absoluto, porque ela impõe limites. Sendo assim, o jornalista também deve preservar o seu pão, não pode perder o pão, sobretudo para, exagerando, porque o cidadão às vezes quer pedir tudo o que ele precisa, nem sempre é assim. A título de exemplo, a nível nacional, falando da Rádio Eclésia, era difícil ouvir a Rádio Eclésia. Hoje, graças a Deus, algumas províncias já se faz sentir. Logo dá a impressão que o governo atual quer, tanto a liberdade de imprensa no seu verdadeiro sentido da palavra. É que muitas pessoas confundem liberdade e libertinagem, por exemplo. É preciso, a liberdade é estar livre, mas também estar livre não exagerar. Se exagerar é libertinagem e logo pode pôr em risco, portanto, o elemento, o emprego do profissional da comunicação social. É tudo. Dizer então, muito obrigado pela atenção que me foi dispensada. Obrigado nós, Muniz Luamba, pela sua contribuição e pela sua participação. Abel Suca está no Lubito, em Benguela. Bom dia, Abel Suca. Muito bom dia Angola. Estamos a ouvi-lo, faz favor. Liberdade de imprensa, este tema é muito importante. Gostei de ouvir este tema. Para dizer que, dá a entender que na governação anterior não havia essa liberdade de imprensa. Na minha opinião, ou na minha análise, não é? Acho que há melhoria, já há fruto nesta nova governação. Falando da liberdade da imprensa, na verdade, um jornalista ou um repórter que vai à rua, ao encontro do cidadão angolano, não é, constatar aquilo que se passa numa determinada localidade, não é? Ele traz a informação para passar a mesma informação para auditório. Acho que o jornalista é como se fosse alguém que adquire uma carta de condução. A carta de condução não é cor amarela, é vermelha. No entanto, um jornalista também é de igual modo. Quer dizer, na governação anterior, parece que dentro do jornalista havia ali uma limitação em informar ao cidadão angolano. Parece que quando informa uma determinada notícia de grande renome, não é, que foca a quem está na governação, se calhar essa pessoa é conotado e depois será exposto. No entanto, oxalá que nesta nova governação a liberdade de imprensa tem que se vai sentir, não é? O jornalista ou o repórter vai ao encontro do cidadão. Quem esperava a situação que está se passando no Cunene, na Namíbia, que há seca de grande duradoura. Há uma senhora no hospital aí em Luanda que lá de repente caiu, quer dizer, morreu ali no banco de urgência. Quem passa essa informação é um membro da UNITA. Aquilo, se não fosse esse elemento, não é? Vamos dizer que na governação anterior essa informação não deveria sair nas comissões sociais. Para dizer que, oxalá que, mais uma vez, a liberdade de imprensa tem que se fazer sentir. A informação que choca com a sociedade tem que passar mesmo para ser ouvido e visto. Muito obrigado. Obrigado, Abel Suca, no Lubito. Mantemos-nos no Lubito, onde está também o José Chiloia. José Chiloia, vamos à sua participação. Obrigado, meu jornalista. Minha contribuição é esta aqui. Esses irmãos todos que ligaram, não é criticar. Nós criticamos sempre na Rádio Nacional. É falar daquilo que vai ajudar o nosso país, aquilo que construi. Não queremos criticar, é porque aquele partido, é porque não sei que partido político tem que estar a falar. Isso não faz nenhum. O que nós queremos é falar aquilo que vai ajudar o nosso país para crescer. É que nós podemos falar.
Agora, o que vão dizer é que a empresa, então, tem que trabalhar no sentido que os nossos jornalistas estão a trabalhar. Aquele que critica é aquele que não está vendo bem, que não está bem. Os nossos jornalistas estão a trabalhar bem. Queremos que os nossos jornalistas andam rua a rua, ou cada bairro, cada aldeia, buscar aquilo que não está bom. Porque nos bairros está mesmo mal, assim como nós aqui no Lubito. Aqui, água não passa. 4 meses, 5 meses, água não passa. Anda para o jornalista, anda de outra forma. É verdade, não nos bairros, nossos jornalistas têm que trabalhar, estão a trabalhar. Aquilo que estão a fazer, queremos que continuem, para que não param. É verdade, todos aqueles que estão a criticar, é melhor que param a criticar. Porque ele pode criticar, ele já não vai nenhum. O partido político também não vai nenhum. O que nós queremos é contribuir para que o nosso país cresça e andamos bem. Isso é que nós queremos. Não queremos criticar ninguém. É verdade, muito obrigado. Obrigado, José Chiloia. José Chiloia, no Lubito, em Benguela. Daqui a pouco chegamos às 11 e vai começar o debate a qualquer momento, a liberdade de imprensa em Angola. Como estamos, vamos ao Andulo, ao encontro do Florindo Janguelo. Andulo Bié. Florindo, bom dia, seja bem-vindo. Ouvinte fiel e pontual. É verdade. Muito bom dia, meu doutor Isaías Afonso. Bom dia também para todos os ouvintes que estão a acompanhar este programa. Sim, vamos à sua participação. A minha participação é a seguinte. Tem que haver liberdade para um jornalista, porque não é mesmo fácil exercer essas funções. Imaginemos que um jornalista que apresenta o programa das 1 hora ou 4 horas, suponhamos, então tem muito risco na vida. Então o governo tem que pensar muito mesmo nesses camaradas. Essa aqui era a minha contribuição. Estamos juntos. Obrigado, estamos juntos. Bom fim de semana, Florindo Janguelo, no Andulo Bié. Daqui a pouco chegamos às 11 e já vamos ao debate. A liberdade de imprensa em Angola, como estamos. Teixeira Cândido é o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Manuel Bâmbia, subprocurador-geral da República em função no Tribunal Provincial de Luanda, e Machado Irmão, secretário-geral adjunto da União dos Jornalistas Angolanos, são os convidados para o debate. 3 de maio é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A 4 de maio, debatemos o assunto. Sábado, às 10h10, a Sagrada Liberdade de Imprensa e as Sagradas Leis de uma Democracia. Como sempre, sábado, às 10h10, o grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. E já vamos ao debate. Faltou dizer que a ERCA foi convidada, a entidade reguladora da comunicação social em Angola, mas lamentavelmente não se faz presente por alegadas razões de força maior. E para o pontapé de saída vamos ouvir a partir de Addis Abeba, capital da Etiópia, a jornalista Luísa Rojário, membro de direção da Federação Africana de Jornalistas. Bom dia, Luísa. Como estamos em África em matéria de liberdade de imprensa? Bom dia, Isaías Afonso e todos os ouvintes da Rádio Nacional que participam no programa 10 e 10, que já faz parte das manhãs de sábado em Angola. Portanto, aqui em Addis Abeba, onde me encontro desde o início da semana, tenho o grato prazer de participar no rescaldo das comemorações mundiais do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que este ano tiveram como capital Addis Abeba, portanto, a capital da Etiópia. Tem sido um debate muito interessante, extremamente interessante. Portanto, a declaração da Addis Abeba traz elementos que nos permitirão nos próximos dias e até o próximo ano na Holanda, se quisermos, discutirmos sobre os valores sacrossantos ligados à liberdade de imprensa no mundo. Este ano o tema tem a ver com a relação entre a liberdade de imprensa e a cobertura eleitoral, mas também se falou muito de fake news, do posicionamento dos jornalistas, do distanciamento político dos jornalistas face aos partidos que concorrem para as eleições, portanto, e todo aquele conjunto de valores que às vezes fazem com que se macule a liberdade de imprensa. Portanto, a liberdade de imprensa, em última instância, como sabemos, é um conjunto de pormenores, não é? Cuja média faz com que se avalie até que ponto um país está próximo ou distante da liberdade de imprensa. O debate continua, e então votos de bom trabalho e bom sábado. E Luísa, afinal, como estamos em África, nessa matéria de liberdade de imprensa? A classificação dos países africanos em diferentes
plataformas com realce para Reporters Sem Fronteiras sofre algumas alterações. Podemos falar em ligeiras melhorias, ok? Apesar de haver também situações muito desagradáveis, como a Eritreia, que relatarei mais adiante. Namíbia e Cabo Verde continuam melhor posicionados em África, Namíbia na posição 23 e Cabo Verde na posição 25. Mas também temos o Ghana na posição 27, a África do Sul na posição 31 e Burkina Faso. Depois disso, temos alguns países africanos no meio da tabela, dentre os quais Angola está um bocadinho mais abaixo, na posição, salvo erro, 109, um bocadinho melhor do que nos anos anteriores, e também a Etiópia. É curioso o facto da Etiópia ter subido muito na tabela por causa da mudança geracional em termos de governação. Portanto, desde março do ano passado, que houve eleições na Etiópia, há mudanças consideráveis, como o facto de jornalistas terem saído da prisão. Havia muitos jornalistas presos na Etiópia e muitos no exílio terem regressado. Portanto, isso fez com que a Etiópia subisse alguns degraus no ranking mundial da liberdade de imprensa. Em todos os países africanos coloca-se essa situação, ok? Situações similares à da Etiópia, portanto, e o que vem confirmar que a mudança de governação, em muitos casos, é um fator positivo para termos uma liberdade de imprensa mais de acordo com aquilo que são os parâmetros mundiais da liberdade de imprensa. É verdade que, como dizia, há alterações boas, há boas motivações aqui em África, mas também há a lamentar o facto de termos países como a Eritreia, que está no fundo, mesmo no fundo da tabela, portanto, só perde para a Coreia do Norte e o Turcomenistão, que estão respectivamente na posição 174 e 165. A Eritreia, dizia, é o terceiro pior país do mundo em termos de liberdade de imprensa. E um apelo vibrante feito por uma jovem jornalista eritreia chamou a atenção do mundo para o que se passa naquele país. Portanto, a Eritreia é um país onde praticamente não há liberdade de imprensa, não há internet, não há liberdade de expressão. É um país onde todos aqueles valores conexos, nomeadamente a liberdade de expressão, a liberdade de informação, o acesso à informação de um modo geral e aos meios de comunicação social, todos os outros direitos conexos da atividade jornalística praticamente não existem. Daí que seja muito difícil falar em liberdade de imprensa. Portanto, por um lado, temos uma África que vem melhorando consideravelmente, como Cabo Verde, Namíbia e o Ghana. Por outro lado, temos alguns países que vão subindo, como já mencionei, caso de Angola e Etiópia. Uns vão descendo no ranking, mas há outros, como a Eritreia, que é o exemplo mais carismático do ponto de vista negativo, se quisermos usar o termo, para ilustrar a liberdade de imprensa em África. O Sudão é um caso particular. O Sudão aparece nas últimas posições, mas a última alteração, portanto, do regime do presidente Omar al-Bashir, já confere maior liberdade aos jornalistas sudaneses. Portanto, em menos de um mês já há mudanças substanciais. Já há acesso livre à internet, já há maior liberdade de expressão, maior liberdade de informação e acesso às fontes de informação. Isso faz supor que no próximo ano, por exemplo, o Sudão venha a subir alguns lugares no ranking mundial. Portanto, resumindo, o importante é termos em conta que para se manter a liberdade de imprensa em África, para se incentivar a liberdade de imprensa em África, vários fatores concorrem, dentre os quais a vontade política dos governos. O poder público tem um papel decisivo, claro que os jornalistas também, e a sociedade de um modo geral. Porque, em última instância, portanto, liberdade de imprensa é um valor que tem a ver com direitos humanos, que tem a ver com valores fundamentais que estão plasmados na Constituição angolana. Obrigado, Luísa. Ora, a Addis Abeba é o palco da celebração mundial do Dia da Liberdade de Imprensa. De lá, a Rádio Nacional de Angola também ouviu a opinião do cartunista Sérgio Pissarra sobre o exercício da imprensa em Angola. O estado da atual situação da liberdade de imprensa em Angola não é boa. É preciso dizer que já foi pior, está um bocadinho melhor agora, mas ainda longe daquilo que devia ser. Ainda falta muito contraditório nas notícias, no tratamento das notícias, nos debates que são feitos, que são muito poucos ainda também, diga-se passagem. É preciso convidar mais gente mais abalizada, pessoas que sejam referências da sociedade, que dominem os assuntos, para já sempre as mesmas, e depois a maior parte delas muito ligadas ainda ao partido no poder. Eu não posso considerar a situação como boa, embora admita que já tenha sido pior, mas, entretanto, acho que ainda há um longo caminho a percorrer. A opinião do cartunista Sérgio Pissarra, a partir de Addis Abeba, Etiópia, que
que acolhe a celebração mundial do Dia da Liberdade de Imprensa. Agora vamos ao debate, às 11h05. Teixeira Cândido, Machado Irmão e também Manuel Bambi. Afinal, como é que estamos em termos de liberdade de imprensa? Bom dia, sejam bem-vindos. Começamos por aí mesmo, como estamos, ou olhamos para as inquietações e as contribuições dos ouvintes? Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Bom dia e muito obrigado pelo convite. Sim, estamos a ouvi-lo, Teixeira. Bom, eu acho que precisamos de fazer um exercício rapidinho, ainda que seja de certo modo demorado, mas é necessário para podermos compreender às vezes os posicionamentos de Angola, ou então a posição que Angola, por exemplo, ocupa em vários rankings ou de organizações que se ocupam da avaliação da liberdade de imprensa. E, quer dizer, na realidade eu fico, de certo modo, não sei se fico triste ou desolado quando o país festeja ter subido 12 lugares no ranking da liberdade de imprensa, que nós estamos a falar em 100 e tal países, nós somos em 109 e estamos a festejar. Por exemplo, nos 109, nós somos 109 e estamos a falar entre 180 países. Quando olhamos para a Namíbia 23, olhamos para Cabo Verde 25º e nós estamos a festejar com subida de 12 lugares. Portanto, e um país que não está em guerra, completamente, um país que não está em guerra desde 2002, como é que pode festejar estar na posição 109? Portanto, e quais são as razões que estão na base de exatamente dessa situação? As razões, quando nós analisamos a liberdade de imprensa, e estes critérios são definidos pela Unesco, a Organização das Nações Unidas cuida dessa matéria, nós olhamos para o acesso dos jornalistas às fontes de informação. E eu gosto de citar exemplos concretos para não sermos tão subjetivos. Quando olhamos para essa questão em Angola, vamos dar dois exemplos das grandes instituições do país, dois órgãos de soberania. Quem são os jornalistas que cobrem as atividades presidenciais em Angola? A maior parte dos órgãos de comunicação social não cobrem as atividades presidenciais. Cobrem as atividades presidenciais os órgãos públicos e a Média Nova, o Grupo Média Nova, TV Zimbo, Rádio Mais, O País. Por que razão não sabemos ao certo. Os jornalistas tiveram grandes dificuldades para ter acesso ao hemiciclo da Assembleia Nacional, lugar a partir do qual se discute, se fazem os grandes debates da Assembleia Nacional. Foi difícil, foi necessário fazer recordar à Assembleia Nacional que o regimento interno da Assembleia Nacional diz que as sessões são públicas. Felizmente a Assembleia compreendeu. Não estamos de todo bem lá na Assembleia, porque continua a haver alguma interferência de pessoa administrativa no exercício da atividade dos colegas. Ponto número 1. Que tipo de interferências? Não, tem a ver às vezes com o facto da comunicação institucional entender que os jornalistas devem fazer 2 ou 3 perguntas a este deputado, devem ser eles a fazer. Não, aquelas questões que não têm a ver com a Assembleia em si, que não tem a ver com o funcionamento da Assembleia em si, mas que tem a ver com excesso de zelo, não é? Por isso é que não é tão relevante quanto isso. É excesso de zelo de alguns funcionários. De certo modo, felizmente, conseguimos alguma vantagem. Estou a citar as atividades, questões do acesso à informação, ou do acesso dos jornalistas às fontes. E quando falamos também da liberdade de imprensa, temos que olhar para o acesso à informação dos cidadãos. Vamos fazer estatísticas concretas. Esse país que tem quase 30 milhões de habitantes, tem quase que um diário que não tem 50 mil exemplares. Luanda tem 7 milhões de habitantes. Grande parte da população do país está concentrada em Luanda. Nós temos 30 milhões, segundo as estatísticas, de cerca de 30 milhões de habitantes. E Luanda tem 7 milhões. E o diário de maior tiragem em Angola é o Jornal de Angola, que não tem uma tiragem de 50 mil exemplares, tampouco 20 mil exemplares. Reunimos todos os outros jornais, não teremos 50 mil exemplares de jornais em Angola. Só 5 províncias desse país, temos 18 províncias, têm mais do que uma rádio nacional, tem mais do que uma rádio. 13 províncias deste país continuam a ouvir a Rádio Nacional de Angola há 42 anos. Portanto, a Constituição diz que deve haver diversidade de órgãos de comunicação social. Para se ter acesso... províncias já se ouve também a Rádio Eclésia. Calma, estou a dar factos, estou a dar dados. E essas províncias que se ouvem a Rádio Eclésia, estamos a falar da Rádio Lunda Sul, estamos a falar na Lunda Sul, estamos a falar em Benguela, estamos a falar... Estou a citar só 13, ou seja, só 5 províncias desse país é que ouvem mais do que uma rádio. Todas as outras continuam a ouvir a Rádio Nacional de Angola. E quando falamos na liberdade de imprensa, olhamos, por exemplo, para o facto de um Estado criminalizar ou não a atividade jornalística.
a União Africana tem estado a recomendar os Estados africanos a não criminalizar a atividade jornalística. Por quê? Porque entende a União Africana que criminalizar a atividade jornalística é conceder aos detentores de cargos públicos uma arma para inibir o exercício do jornalismo. E temos um facto. É separarmos e fazermos uma estatística de quantas pessoas foram processadas, quantos jornalistas foram processados e quem processou os jornalistas durante esses 40 tal anos de independência, vamos ver que são os detentores de cargos públicos. E a maior parte das matérias tem a ver com matérias de crime, relativas a crime. Ora, aparentemente os jornalistas sempre foram difamando. E hoje o assunto que está na baila do país é crime. Provavelmente 60, dado assim empírico, 60 ou 40%, ou 60 ou 50% dos gestores devem ter processos a caminho. E para todos os efeitos não praticavam atos de corrupção. Para todos os efeitos, por isso é que os jornalistas foram responsabilizados criminalmente. Eu cito um facto, só um facto, para mostrar exatamente como trabalhou e por que razão é que a criminalização da atividade jornalística impede o exercício, inibe o exercício do jornalismo. Há um colega nosso que foi condenado em primeira instância por ter avançado a informação segundo a qual o património das FA, o património imobiliário das FA, estava a ser privatizado. E o jornalista foi condenado em primeira instância. Bom, bastava um exercício simples. Iríamos para aqui, para o JICA, aquilo era das FA. Das Forças Armadas. Exatamente. Hoje tem aí edifícios que obviamente não são do Exército, salvo se eu não estiver informado. Portanto, aqueles edifícios não são do Exército. Se formos para hoje ainda, aquele campo enorme, tem aí infraestruturas, tem estruturas... Estavam umas naves de logística... que não têm nada a ver com as FAs. Ides à OGR, Oficinas Gerais de Força. Vamos encontrar aí lojas e outras coisas que não têm nada a ver. Portanto, era apenas um exercício normal que qualquer juiz se pudesse fazer. Era basicamente uma diligência rápida e iria concluir que o jornalista não estava a difamar rigorosamente ninguém. Ponto. Havia factos evidentes, não é? Completamente. Ponto. Portanto, estamos aqui a dizer, e pior, o Código Penal aprovado em Angola, e aí tem a ver exatamente com o posicionamento que nós ocupamos, o Código Penal aprovado agravou a penalidade. Agravou as penas são superiores. Em 91, a lei de imprensa dizia que o jornalista só era preso se fosse reincidente. A primeira vez pagava a multa. Portanto, a lei de 91 era mais favorável. 28 anos depois, regredimos. Portanto, há diversidade de órgãos de comunicação social. Todos esses pressupostos que eu estou aqui a citar é que configuram a liberdade de imprensa. E quando as organizações internacionais se propõem a fazer a avaliação desses pressupostos, fazem a avaliação da liberdade de imprensa, olham para cada um desses pressupostos e no final atribui-se uma cotação em função disso que nós vemos outros países melhor posicionados do que nós. Porque, na realidade, a nossa realidade não mudou. O que é que mudou de 2017, finais de 2017 até hoje? Definitivamente, Teixeira Cândido diz que o sindicato não concorda com esse ranking. Não, nós concordamos com esse ranking. Na realidade, eu estou surpreso com a celebração pelo facto de nós termos subido 12 lugares. Quer dizer, esta celebração entristece a classe jornalística. Podíamos estar, para nós, é um ato de reflexão, quer dizer, subir 12 lugares entre 180 países, sermos 109 países, quando temos a Namíbia, quem nós patrocinamos a independência, nós, entre aspas, o país patrocinou a independência, ser 23º, portanto, estamos aqui a ver que alguma coisa não vai bem. Só para terminar mesmo. Sim, depois quero ouvir também o Manuel Boni em relação a esta parte da lei. Né? Pronto, só para terminar. Não há nenhum fundamento, porque para que se criminalize mais ou menos, por exemplo, uma determinada atividade, a política legislativa não pode ser do nada. Tem de haver factos. Houve mais crime, os jornalistas têm estado a desrespeitar mais ou menos. Portanto, o que é que motiva de facto o legislador a agravar as penas quando a tendência mundial é para a descriminalização da atividade jornalística? Descriminalização não é a despenalização. Estamos a dizer, por exemplo, que na Namíbia, na África do Sul,
no Ghana, os jornalistas são responsabilizados, mas são responsabilizados civilmente e não criminalmente. Os Estados Unidos da América, por exemplo, que é a referência... O Estado deve garantir também a liberdade e a proteção dos jornalistas. Exatamente. Os Estados Unidos da América, que é uma das grandes referências da liberdade de imprensa, responsabiliza os jornalistas civilmente. Há aquilo em direito que se chama a responsabilidade civil punitiva, que às vezes é mais gravosa do que a responsabilidade penal. Ou seja, quando uma empresa é obrigada, por exemplo, a indemnizar um cidadão em milhões e milhões, provavelmente a empresa fecha as portas, vende o património para pagar isso. Às vezes é mais gravoso. Só que qual é o maior problema? É que a liberdade, quando você criminaliza, a prisão é prisão. Okay? A prisão é prisão. Só o último facto para terminar. Quando avaliamos a liberdade de imprensa em Angola, temos de olhar também para a condição social dos jornalistas. Qual é a condição social dos jornalistas? E por que a Unesco tem essa questão em pormenor? Porque um jornalista cuja condição social seja precária é suscetível de ceder a pressões económicas ou políticas. Se olharmos para a nossa realidade, quem hoje suporta as despesas dos jornalistas nas outras províncias são os governadores provinciais. Hoje o jornalista vai para uma determinada cobertura a favor do governador que tem que disponibilizar o carro. O jornalista vai para essa cobertura sem ajuda de custo. O governador é que tem que disponibilizar. A equipa do governador é que tem que disponibilizar. Isso influencia no trabalho final do jornalista. Obviamente que você não tem. Obviamente que você não tem independência. É óbvio que você não tem independência para trabalhar. Por outro lado, a última questão é que Angola é dos poucos países, não é? Na África do Sul, por exemplo, quem nomeia os titulares de cargos, quem nomeia os gestores dos órgãos públicos é a Assembleia Nacional e o Presidente. Em Portugal é um Conselho Geral independente, nem sequer o Governo, é uma entidade independente. Em Angola, quem nomeia os gestores dos órgãos públicos é o Presidente da República, nos termos do artigo 31 da Lei de Imprensa. Ora, é possível órgãos de comunicação social cujos gestores são nomeados pelo Presidente da República e cuja função do jornalismo é fiscalizar, controlar a gestão do titular do Poder Executivo. É possível termos independência para fazermos esse trabalho? Não é. Rigorosamente não é. Última nota mesmo. É uma caminhada longa. Última nota mesmo. Eu queria ouvir agora o Manuel Bambi em relação última nota. Ao respeito da quem lei. Quem licencia os órgãos de comunicação social em Angola é o Ministério da Comunicação Social. Ora, faça um périplo para ver se temos, para além da Rádio Eclésia, a Rádio Despertar e as rádios confessionais, que estou aqui a falar da Rádio Metodista, essas rádios. Olhem para quem são os proprietários dos órgãos das rádios em Angola, se não são próximas da mesma família política. Ponto. Meus senhores. Ponto. Há outras questões para abordarmos. Teixeira Cândido, do sindicato. Manuel Bambi, qual é a sua ideia em relação a esta abordagem e que passa também pela lei, que tem a ver com a lei? Manuel Bambi, pois. Então, olha para o outro lado. Bom dia, Zé Afonso. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Nacional. Eu, antes de responder diretamente a essa pergunta... Quer referir-se aos comentários ou às inquietações dos ouvintes? Vou fazer um bocadinho de tudo, mas o que queria sobretudo dizer era que não tenho dúvidas que o Teixeira Cândido, que até trabalha com isso, está melhor informado e conhece melhor os meandros da questão, mas de tudo que eu vi, dos 9 ouvintes que ligaram para a rádio, mais 2 pessoas que até trabalham diretamente com isso, no caso a Lisa Rogério e o Sérgio Pissarra, não consigo ter uma visão tão pessimista quanto essa. E julgo que de tudo que eu vi das pessoas que aqui estão temos um quadro que não é bom, se eu pudesse resumir, mas que melhorou e vem melhorando. Isso é uma nota. De todos eles deu para perceber isso. Por outro lado, se devemos ou não comemorar a subida os avanços de 12 lugares no ranking dos Repórteres Sem Fronteiras. Seguramente que sim. Vamos festejar porque somos os melhores? Não somos, até porque sabemos que se é um ranking de 180 países, estar na posição 109 não é a melhor delas, mas é seguramente melhor do que estar na 121, que era a posição anterior,
Isso significa que alguma coisa do ponto de vista interno deve estar aqui a passar-se de positivo. Portanto, não posso ser tão pessimista e dizer assim, não há motivos para comemorar. Pronto. Poderá provavelmente não haver motivos para comemorar como comemoraria quem está em primeiro lugar. Mas isto é um indicativo de que alguma coisa deve estar a mudar. Pelo menos é essa a percepção que eu tenho. Só uma nota. Companheiro, eu gostaria que eu pudesse... Eu não estou a ser pessimista por querer ser. Eu estou a apresentar factos. Tudo que eu disse aqui são factos. Não emitir religiosamente nenhuma opinião. É um facto que, se for a Presidência da República, olhar para o Conselho de Ministros, não há nenhum outro órgão privado que não seja o Grupo Média Nova e os órgãos públicos. É um facto, isso. Não é... E olha para a lei, para o artigo 19 da Lei de Imprensa, diz em relação ao acesso às fontes de informação. Não estou a emitir facto, não é uma opinião. São factos que eu estou apenas a citar, até porque eu tenho procurado ser exatamente isso, buscar factos para podermos fazer uma análise mais objetiva. A minha análise modesta parte, a minha análise é objetiva, porque eu não trouxe aqui opinião de gosto ou não gosto. Não é uma questão de gostar ou não gostar. Eu estou a apresentar factos e são esses factos que condicionam a nossa liberdade de imprensa. É exatamente isso que estou a trazer. Provavelmente os outros colegas não tiveram cuidado de trazer essas informações todas. Porque nós, enquanto sindicato, temos participado nesses fóruns e temos matérias, participamos nesses rankings também, portanto, conhecemos na verdade quais são os critérios. E por isso é que eu citei os critérios que permitem ou não Angola ascender ou não. Não é uma opinião minha de gostar ou não gostar, não é uma questão de gostar. Pois. Se dependesse de mim, eu colocaria Angola no primeiro lugar. Mas não depende. Eu percebo, e ainda bem que estamos a falar de liberdade de imprensa, que é uma vertente da liberdade de expressão e em que a opinião de cada um de nós deve ser passada. Portanto, em momento nenhum eu coloquei em causa a sua opinião e nem disse que o senhor estava a falar de factos. Mas o que eu estou a dar agora, e fazendo exercício daquilo que é a liberdade de opinião, é a minha opinião baseada não nos seus factos, mas naquilo que eu vi das 9 pessoas que ligaram para aqui, os ouvintes, e daquilo que estes 2 profissionais de imprensa disseram. Só, não estou a pôr em causa em momento nenhum aquilo que são os factos que aqui disse. E relativamente a alguns também já vou falar. Portanto, é só nessa base que julgo, por aquilo que eu vi, que o quadro não é tão pessimista. Estou agora a emitir a minha opinião relativamente ao ranking dos 12 lugares que Angola subiu e penso que, sim, temos muito que fazer, não tenho dúvida disso. E estar na posição 109 não é a 8ª maravilha do mundo. Agora, se não é motivo para comemorar, minha opinião, repito, acho que sim. E acho que é indicativo de que alguma coisa se está a passar. Era só nesse sentido que eu queria dizer. Agora, claro que há, pelos factos que aqui indicou, bastantes coisas para serem discutidas. Eu começaria por fazer uma análise que, do ponto de vista formal e legal, constitucionalmente falando, parece-me não haver problemas em termos de se temos ou não temos liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Isto é, de facto, do ponto de vista legal, um facto. Agora, as outras situações que se levantam, e vou, se calhar, passar mais diretamente àquilo que é as que se ligam à minha área, que é, por exemplo, a questão da descriminalização dos delitos chamados dos delitos de imprensa, e concordo com o Teixeira Cândido, que é uma tendência mundial, mas se for observar os países do mundo inteiro, vai seguramente contar pelos dedos das mãos em quantos países é que isso efetivamente se passa. Não quer dizer que nós não possamos avançar para aí, podemos efetivamente, se assim decidirmos que temos que avançar, mas o que está aqui em causa nestas coisas, eu costumo sempre dizer, é que há alguns crimes que são chamados de facto de delitos de imprensa e aí estes são mais diretamente ligados aos profissionais da comunicação social. Mas há outros, como a difamação, as injúrias, a calúnia, que não foram inventados por jornalistas, senhores. E eu, no tribunal, nem tenho, nestes processos, a maior parte das pessoas que estão lá não são jornalistas. Nós estamos a falar de delitos que são para todos os cidadãos, que no exercício da liberdade de expressão, de que a liberdade de imprensa é só uma parte, não é? Se veem ofendidos e vão lá. Os jornalistas não fazem 5% dos casos de difamação que eu tenho no tribunal. E não podemos começar a pensar que a difamação, a injúria e as calúnias foram inventadas por jornalistas.
Não, diga-se, procurador. Portanto, Não é, esta é a minha diga-se- opinião e eu não lhe interrompi quando falei e agradecia que não me interrompesse. Portanto, o que nós temos aqui é pensar no seguinte. Há, de facto, esse movimento que é mundial e que seguramente Angola, se um dia, enquanto Estado soberano, decidir avançar para aí, vai. Para os delitos de imprensa propriamente ditos, eu até penso que talvez faça mais sentido, ou faça algum sentido. Agora, para aqueles que não só são diretamente ligados para os jornalistas, nós temos outras questões que estamos aqui a pôr em causa. E às vezes avançamos para as ideias da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão como sendo direitos fundamentais e consagrados na Constituição. E parece que nos esquecemos que a honra, que o bom nome, que a reputação e etc. também o são. E penso que mais importante do que nós estamos a pensar em retirar delitos de imprensa ou delitos que vão contra a honra e o nome, é termos a preocupação do jornalista exercer a sua função respeitando os deveres deontológicos, que têm em primeiro lugar, éticos que têm em primeiro lugar, que lhe fazem com que, quando for dar a notícia ou quando for fazer a informação, olhe para o seu estatuto de jornalista, olhe para aquilo que ele deve fazer e faça uma notícia respeitando o rigor, respeitando a objetividade e tudo aquilo. Às vezes fico com a impressão que nós queremos efetivamente ter direitos, mas queremos esquecer que também temos deveres. E depois, quando no exercício da ausência ou na inobservância desses deveres atingimos outros bens, não é? Aí já nos diz assim, mas parece que não se pode falar porque nós aqui estamos a... Não é bem assim, quer dizer, é preciso sermos responsáveis naquilo que efetivamente estamos a fazer. Concordo em parte, e é preciso fazer aqui essa nota, com o que disse relativamente ao novo Código Penal. Que a penalização, a parte da penalização dos crimes de difamação, injúria e calúnia, que tem agora penas mais elevadas. Só que há uma coisa que não se observou nesse mesmo código. Este código, apesar de ter subido ligeiramente as penas que lá tem, ele deu uma opção que o código atual não tem. Ele agora pune estes delitos com prisão ou multa. E o código atual pune com prisão e multa. Ou seja, neste momento, a pena seria de prisão e multa, o juiz teria que aplicar prisão e multa. E no código a seguir, o juiz tem a opção de optar só pela multa, deixando completamente a pena de prisão de lado. Vai-me dizer assim, mas ele pode escolher a prisão. Pode, efetivamente. Mas ele não tinha a opção ou não tem a opção nesse momento de só escolher a multa. Ele hoje tem que aplicar prisão e multa. O que está estipulado na lei. Exatamente, quer dizer que não podemos dizer que o novo Código Penal, neste momento, é pior do que o anterior. Designadamente porque dá a opção de só aplicar multas. E falando nas multas, nós vamos acabar por ter uma solução que já se passa na prática, e eu sinto que às vezes as pessoas não sabem, que é, mesmo agora, quando há penas de prisão que estão estabelecidas agora no nosso Código, o que é que nós temos na nossa realidade prática? Suspensão destas penas, quando as pessoas são condenadas, pagamento de indemnizações ou conversão das prisões em multa. Ou seja, nós acabamos na prática por ter que efetivamente as pessoas pagarem aquilo que se passa nos regimes civilistas. Porque no civil, o que acontece depois é isso, meus caros. Posso pedir um ponto de ordem? Eu vou já mesmo terminar. Temos tempo, depois vou pedir também a opinião aqui do Manuel. O que se passa na prática é que nós temos que as pessoas no final acabam por sair de lá a terem que pagar multas com as suas penas suspensas ou a terem que pagar indemnizações. E só mesmo para fechar, porque também não quero monopolizar isso. Estes crimes são de natureza particular. E a mim, enquanto profissional do fórum, faz-me alguma confusão quando, sobretudo, se junta o facto de as pessoas que vão pôr as ações criminais serem algumas delas, nem é a maior parte, porque eu insisto em dizer, difamação, injúria e calúnia não é para jornalistas. Estamos a falar de jornalistas, só. Nós estamos a falar dos delitos da imprensa. Portanto, quando as pessoas vão lá pôr a discussão aqui é sobre os delitos da imprensa. Quando as pessoas vão lá pôr as ações, elas fazem porque estão ofendidas na sua honra e na sua consideração. Sim. Às vezes passa-se a ideia estavam todos ofendidos. Ninguém era corrupto nesse país. Quem efetivamente vai lá pôr isso é porque o Estado quer e anda a perseguir as pessoas
pessoas com isso. As pessoas vão lá, os crimes particulares, o que quer dizer é isso. Quer dizer que elas Digníssimo vão lá procurador, porque eles se sentiram ofendidos, eles. Eu gostaria que me respondesse. Não, eu vou já terminar. Não, está a desviar o assunto. Dizer, não estou a desviar, não está a desviar o assunto para o seguinte. Estou a passar uma versão que o senhor não passa às pessoas e dá a ideia de que procurador, quando alguém vai lá não por é ação... isso. Desculpa. O senhor, enquanto defensor da legalidade... Deixa-me terminar. Não falo de Machado, legalidade, esteja à vontade. Portanto, estou a passar Queremos ouvir também a versão, posição da União dos Jornalistas uma Angolanos. versão que é aquela que na prática se passa. Machado, deixa lá falar. Machado. O procurador está a desviar o assunto. Não estou, meu caro. Você dizer que é mais grave e dizer que, e não olhar para o outro lado que é a multa, qual outro que é lado? uma opção, Qual o senhor lado? está a desinformar, porque Eu tem estou que a falar dizer a outra parte também. Motivação... Mas senhor, eu falei da descriminalização. É isso que eu estou a defender. Não estou a dizer que o Código Penal não apresenta. Não é isso que eu estou a dizer, meu senhor. O senhor chegou aqui. Machado, vamos ouvir o Machado. Vamos passar o Machado, que também faz parte. Ainda temos tempo para outras reflexões. Muito obrigado. Estou a ver que aqui a coisa está-se a desviar. É o termo que eu começo já a perceber. Parece-me que eu só fui convidado para falar da liberdade de imprensa em Angola. É o assunto em cima da mesa. E, consequentemente, no mundo. Agora, a descriminalização, despenalização... gostaria que eu, em minha opinião, deixássemos um bocadinho, vamos para aquilo que realmente os ouvintes querem saber. E eu, na qualidade de membro da União dos Jornalistas Angolanos, eu queria elucidar as pessoas que a União dos Jornalistas Angolanos, não é? Prontos, é dotada de personalidade jurídica de âmbito nacional e visa fundamentalmente congregar os jornalistas angolanos e promover o seu desenvolvimento sócio, profissional e cultural. Começo por aí para dizer que se o tema que nos traz aqui é este e estão a discutir a comemoração de 12 lugares, eu queria dizer que há aqui uma linguagem um bocadinho assassina, porque o Ministro da Comunicação Social ontem não fez isso. Ontem houve apenas um almoço conferência e foi lá na conferência que o representante da Unesco situou que Angola tinha subido 12 lugares no ranking da liberdade de imprensa. Porém, devíamos nos preocuparmos um bocadinho mais a cuidar aquilo que estamos aqui a tratar do que estamos aqui a falar daquilo que depois entra-se em discussões. Esta é a primeira coisa. Sobre a liberdade de imprensa. Vamos bem ou não? Vamos bem. Eu queria lhe dizer que vamos bem. Porquê? Na perspectiva da União dos Jornalistas Angolanos. Não é só. Não é só. Sendo uma teoria normativa, não é? Do ponto de vista histórico ou sociológico, são conhecidas 6 teorias da liberdade de imprensa. E apenas a da liberdade de imprensa é a mais estudada por ser a mais consensual. Aquela que a Unesco adotou. E deixamos então aquela que o Teixeira dizia dos Estados Unidos, que é da responsabilidade social. Deixamos aquela que vigorou na Rússia, que era marxista-leninista, que funcionava como veículo, não é? Entre o operário e o poder político. Deixamos então aquele que era a teoria autoritária. Quer dizer, das 6, temos a teoria da liberdade de imprensa, que é a mais consensual. Aquela que a Unesco acha que é a melhor para todos, adotado por maior parte do globo. Essa declaração de Vinduque de 1993, que no dia seguinte, um dia como hoje, 4, consagrou ou lavrou o código deontológico adotado também por várias redações, é este que nós devíamos estar aqui a discutir. Os ouvintes falaram, o Isaías pergunta se estamos bem ou não estamos. Bom, é preciso perceber aqui uma coisa. Um país que viveu quase 10 anos sem lei de imprensa, sim, desde 75 a 90 nós não tínhamos lei de imprensa em Angola. É preciso perceber isso. 15 anos praticamente. A primeira lei de imprensa, não é? Só surgiu em 92.
que era a Lei 22/91 de 15 de junho. Depois se deu a Lei 7 barra 6 de 15 de maio. E a atual que temos é a Lei 1/17 de 23 de agosto. Então, se você viveu 15 anos sem lei de imprensa, como é que você podia fazer o gráfico para perceber se a tua liberdade de imprensa... Se há ou não há liberdade? Bom, é verdade que os ventos são outros. E as críticas que se fazem às governações são legítimas, porque as pessoas têm essa liberdade de o fazer. E eu vi ali alguém a dizer que a liberdade de imprensa é a mãe das liberdades. Me pareceu ser uma retórica desnecessária numa altura dessa, porque temos a liberdade mãe, que é a liberdade de expressão. É da liberdade de expressão que vêm as outras liberdades. Mas como os governos não vivem só de graças, também nem querem atropelos, então a liberdade de imprensa é aquela que realmente ele acha que para ser legislada deve ser fiscalizada e de acordo ao exercício do jornalismo. Aí entram aquelas... Machado, sente que o governo está comprometido com a liberdade de imprensa e a proteção dos jornalistas? Nenhum governo do mundo não esteja comprometido com a liberdade de imprensa. Isaías, esta é a verdade. Eu falo na pele de jornalista há muitos anos. Nenhum, e nós andamos em vários países. Todos os governos estão comprometidos com a liberdade de imprensa. Estão comprometidos. Também a proteção dos jornalistas. A proteção do jornalismo, do jornalista, surge justamente nesta lei. Mesmo o que é que nos diz o artigo 44 da Constituição? Há garantias. Liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa como valor tem garantias. Então, como é que você vai falar em democracia sem a liberdade de imprensa? E como é que a liberdade de imprensa surge? A liberdade de imprensa não surge se houver somente a Rádio Nacional. Se houver apenas o Jornal de Angola. Eu aí posso concordar com Teixeira. Mas eu vou falar na expansão de mais órgãos. É isso que defende a Unesco. Deve haver mais rádios, mais jornais, mais revistas para que haja liberdade de imprensa. Este é o aumento da liberdade de imprensa. É verdade que o Graça Campos falou aí porque sente-se envergonhado. Aos fins de semana, quando vai ler os jornais de fim de semana, vê aqueles... Eu também sinto-me envergonhado porque os títulos não são muito consensuais, os títulos não são muito católicos, os títulos são muito agressivos. E aí começa-se a questionar. Mas há mesmo jornalismo em Angola? Há ética, há deontologia. Como é que esses jornalistas seguiam? E se o país ficou mudo durante esses tempos todos, ou algum tempo, agora vem esta lei, eu acho que nós, as associações de jornalistas, devíamos ter um bocadinho mais de cuidado para, não é, elucidar os nossos filiados, sobretudo os jornalistas, no tratamento das matérias. Aí, como disse o nosso procurador, por exemplo, a difamação. E se tu vis agora os jornalistas, nós estamos a defender a liberdade de imprensa. Mas se saís aí à rua agora, vais ver os jornais, vais ver os títulos, vais ver a difamação, porque não há o cuidado necessário. Não há exatidão no tratamento daquilo que se faz. Tratamento das matérias jornalísticas. Teixeira, estamos numa via em que vamos ter em breve uma mídia vibrante e independente em Angola? Bom, não sei, salvo se o Código Penal ou a legislação, o pacote legislativo da comunicação social for revisto. É importante que seja revisto, porque nos termos em que está, por exemplo, e como sabem, o principal órgão de comunicação social em Angola é a rádio. A Lei 4/17, que é a Lei da Radiodifusão, exige valores completamente absurdos, contrariam inclusive a Declaração de Windhoek, que recomenda aos Estados africanos a não
constituírem obstáculos económicos para a criação de órgãos de comunicação social. Rádios de cobertura local, por exemplo, para a Lei 4/17 exige 75 milhões de capital mínimo, quer dizer, um absurdo. Isso quase que retira a hipótese de cidadãos como jornalistas que não têm, que são grande parte deles funcionários por conta de outrem, por exemplo, poderem ter órgãos de comunicação social próprios, por exemplo, porque não terão, obviamente, capacidade para poder responder a essa exigência legal. E se quisermos ter órgãos de âmbito nacional, ou de cobertura nacional, tem que ter 250 milhões de kwanzas. Se eu quiser ter uma agência de notícia, por exemplo, nos termos da lei de imprensa, tenho que ter 35 milhões de kwanzas. Portanto, são valores que inibem exatamente o surgimento de órgãos de comunicação social que não fazem sentido. E se, como digo, precisamos alterar a lei, afinal? É preciso. Ponto número 1, é preciso haver a alteração da lei. Ponto número 2, é preciso haver transparência no licenciamento de órgãos de comunicação social. Não podemos continuar a pensar Luanda. Temos de continuar a pensar o país. E não há desenvolvimento da democracia sem a liberdade, sem a liberdade da imprensa. Por exemplo, Angola é um dos poucos países da África Austral que não tem rádios comunitárias. A lei de imprensa, a lei 7/06, previa rádios comunitárias, como a Carta Africana da Radiodifusão, prevê 3 tipos de rádio: de âmbito nacional, de cobertura nacional, de cobertura local e de cobertura comunitária. A rádio comunitária não tem fins comerciais. São rádios que devem acudir, por exemplo, à questão daquelas pessoas que não podem falar em português, por hipótese. Falam, por exemplo, na língua local. E devem ter essa possibilidade de ter órgãos que Nós estamos aí a ver um processo de eleições autárquicas, não é? Já lá vou chegar. Órgãos que possam falar na língua local. Eu não sei como vai ser, por exemplo, para as eleições autárquicas, o pacote apresentado pelo Ministério, pelo MAT, por exemplo, o pacote legislativo do MAT, não prevê, por exemplo, tempo de antenas, ok? Não prevê tempo de antena e na maior parte dos países, na maior parte das províncias, só temos a Rádio Nacional de Angola. E, por hipótese, se houverem 5 municípios, se houverem 4, 5 municípios em que apareçam, por exemplo, 40 candidatos, a rádio não tem 40 repórteres. A televisão não terá 40 câmaras. Como é que vamos cobrir as eleições? A Constituição impõe, acho que nos termos do artigo 17, creio, nos termos do artigo 17, número 4, impõe tratamento igual dos órgãos públicos aos partidos políticos, diz. E tratando-se de eleições muito mais ainda, não sabemos ao certo como é que as rádios, quer dizer, os órgãos públicos que existem, e são os únicos que existem nas outras províncias, vão dar tratamento igual, não havendo tempo de antena, e mesmo que houvesse tempo de antena não seria suficiente. As rádios comunitárias podiam desempenhar este papel. Infelizmente, foram suprimidas, nos termos da lei de imprensa, a lei 1/17, a lei atual, suprimiu isso, suprimiu a possibilidade de termos rádios comunitárias. Para responder a tua questão, não sei ao certo, mas o caminho mais curto é a revisão da lei de imprensa. Ponto número 1. Não no pacote legislativo, não apenas da lei de imprensa. Sim, porque não precisamos de fazer uma revisão do primeiro artigo até o último. São são artigos pontuais, aqueles que na realidade mais conflituam com os interesses e com a tendência dos países democráticos. São esses artigos que, em princípio, devem ser. Há um outro artigo, por exemplo, já que estamos aqui a falar da revisão do pacote legislativo, por exemplo, que confere ao Ministério da Comunicação Social a possibilidade de encerrar órgãos de comunicação social por violação do seu estatuto editorial. Bom, isso no Estado democrático não se concebe. Porquê? Porque isso é competência dos tribunais. Quando falamos do estatuto editorial, estamos a falar de quê? Estamos a falar de princípios fundamentais e princípios deontológicos. O que é que uma linha editorial diz, por exemplo? Qualquer órgão de comunicação social se propõe a dizer, olha, nós, a Rádio Nacional, vamos respeitar, por exemplo, a presunção da inocência. Vamos tratar todos os cidadãos de maneira igual. Não vamos promover a discriminação étnica, rássica. É isso se chama princípios, são direitos fundamentais. Depois temos, olha, nós não vamos... a Rádio Nacional se propõe sempre a cumprir com um princípio deontológico. Isso é um princípio deontológico. Quem tem de sindicar os direitos fundamentais são os tribunais. Quem tem de sindicar os princípios deontológicos é a autorregulação. Infelizmente, nós não temos uma comissão de carteira ética que teria resolvido graves problemas deontológicos que nós hoje enfrentamos. E é um assunto recorrente, né? Está-se a debater. É um assunto recorrente inexplicadamente.
inexplicadamente, porque a lei é tão clara, em relação a essa matéria. Basta olharmos para o artigo 49 da Constituição. Diz que as associações, as organizações profissionais devem reger-se pelos seus códigos. Ou seja, somos nós que temos que criar os nossos códigos, somos nós que temos que criar os mecanismos de autorregulação. A lei, porque precisava de um impulso, porque precisava que uma entidade estranha aos jornalistas pudesse dar um impulso, conferiu, na realidade, essa hipótese à ERCA. Infelizmente, a entidade reguladora da comunicação social. Bom, a ERCA foi convidada, mas lamentavelmente não se faz presente. Pois, infelizmente, por alegadas razões de força maior. A ERCA está com dificuldades da comunicação social para este nosso debate. Infelizmente, a ERCA está com dificuldades de interpretar qual é a competência da ERCA. A competência da ERCA é convocar. Convocar é chamar. Nada mais do que isso. Literalmente é chamar. Chamar quem? As pessoas que têm competência ou as pessoas que são autoras principais para podermos promover exatamente a autorregulação. Era para ontem esse processo. As associações profissionais reuniram durante 6 meses e prepararam todo o processo. Todo o processo. Só competia a ERCA convocar. E nós teríamos a Comissão de Carteira Ética. Manuel Bami, qual a sua opinião? Estamos num imbróglio, não é? Acho que há aí, de facto, situações que devem ser... Em primeiro lugar, concordo plenamente que o Estado tem de ser o primeiro a apoiar de forma igualitária para que todos os órgãos de comunicação social possam efetivamente exercer a liberdade de imprensa e o Estado não pode ser um mero espectador e tem de tratar com igualdade todos esses membros. E quer dizer, e se há aqui situações em que para se criar determinados órgãos o valor é o que foi aqui apresentado, isso com certeza que há de inibir o surgimento de órgãos. E aí sim. Agora, relativamente à ERCA, não gostava de tomar a palavra, até porque se a pessoa que estava indicada não veio, mas de facto o seu papel enquanto regulador tem que congregar, não é, todos os órgãos de comunicação social e sobretudo ouvir as associações para discutirem as questões da classe em termos de regulação. Mas só para ajudar, isto a ERCA já fez. Ele tem estado a escutar, tem estado, aliás, como é que se diz? A convocar, e já se constituiu um núcleo onde o sindicato consta, a União dos Jornalistas, a MUJA, são 8 associações. E, no entanto, este núcleo funcionou de acordo, as coisas estão aí, a informação está dada. Okay. E só nesta altura aguardamos que a ERCA se pronuncie, convoque a Assembleia para então a tão propalada Comissão de Ética aí começar a funcionar, porque eu acho que de facto, mas acredito que eles devem estar a se rebater com algum problema de ordem alheia que a nós não foi comunicado. E, no entanto, vamos esperar que a última reunião que nós tivemos foi há 2 meses e aguardamos todo o tempo que eles nos digam alguma coisa. Porque eu sinto que nas questões que têm a ver com restrições de direitos e que depois levam à parte não só criminal, mas a dos tribunais, nos crimes de difamação ou de outra natureza, tem muito que ver com a forma como a informação é veiculada e a base, insisto, está às vezes na não observância destes princípios éticos e deontológicos e no rigor na notícia, e isso depois vai fazer com que se contenda com outros direitos fundamentais, e aí é que nós depois temos litígios em tribunal. Então julgo que se de facto houve ou tem havido esse tipo de encontros, seria fundamental e provavelmente daí evitaríamos ter ações em tribunal por conta disso. Manuel Bami, quais são os limites que a lei impõe nesta matéria da liberdade de imprensa? Olha, os limites que a lei impõe nessa matéria da liberdade de imprensa, que não são os de Angola, e é preciso que se diga isso, são limites internacionais que derivam desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Carta Africana dos Direitos Humanos, e que depois têm respaldo na nossa própria Constituição, porque Angola é parte precisamente desses diplomas internacionais, têm sobretudo a ver com
o respeito ao direito às outras pessoas. E aí estão os direitos ao bom nome, a honra, a reputação, a imagem, os segredos de Estado, a reserva da intimidade da vida privada e familiar, a proteção da infância e juventude, portanto, e nos segredos estou a falar de todos eles, quer o de Estado, quer o profissional e o de justiça. Portanto, estes são limites que, na verdade, são impostos e que acabam por restringir a liberdade de expressão. Eu não falo só da liberdade de imprensa, porque a liberdade de imprensa é apenas parte disso, a liberdade de expressão, mas que têm que ser restringidos sempre, com base em previsão legal, sempre tendo como fim um fim legítimo, não é? E tem que ser sempre proporcional e necessário dentro daquilo que se quer como um Estado de Direito e democrático. Ou seja, o Estado, os órgãos do Estado, também não se podem aproveitar dessas restrições para o fazerem de qualquer forma. Têm sempre de ter em consideração esses 3 pressupostos. Mas, se tivéssemos que resumir aqui, nós vamos assim dizer, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, que é sim um direito fundamental e que está consagrado na nossa Constituição, deve se compatibilizar com outros direitos fundamentais igualmente previstos. E, portanto, quando se tiver que fazer notícias, há aqui que salvaguardar, sobretudo, coisas que se ligam à vida privada e, depois da privada, à íntima, que é o núcleo mais duro e que não admite que seja devassado ou que seja violado. É basicamente isso. Teixeira Cândido, quando é que vamos ter órgãos públicos mais abertos e diversificados neste processo todo da liberdade de imprensa, direito à informação? Companheiros, Isaías, a experiência que nós temos é que, e há dias estávamos a conversar com alguém, com um americano, e que ele dizia que a tendência é que qualquer governo tenha sempre sobre a sua guarda-chuva os órgãos de comunicação social. Ponto número 1, para nós podermos ter órgãos de comunicação social mais independentes, porque quando falamos de independentes, é independente de alguma coisa, é independente do poder político. Ponto número 1, podíamos também falar de independente do poder político. Entendo que, sendo órgãos públicos, nunca por nunca o presidente, seja ele o presidente João Lourenço, seja ele qualquer outro, pudesse nomear os titulares, os responsáveis. Até podiam nomear os responsáveis, por exemplo, imagino, como estamos a falar de empresas públicas, podíamos nomear, por exemplo, os gestores das empresas públicas. Mas o gestor de conteúdos devia ter outra garantia. E a solução que os outros países vão adotando é o gestor de conteúdo é nomeado por 2 entidades diferentes. Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo próximo a nós. Portugal. O administrador, o diretor de conteúdos... Estamos na parte final do nosso debate. O diretor de conteúdos, estou a ser sintético. O diretor de conteúdos, por exemplo, da RTP, é nomeado pela entidade reguladora da comunicação social e pelo diretor ou pelo administrador para a área de conteúdos. Quer dizer que ele não pode exonerá-lo individualmente. Para poder exonerá-lo é preciso ter o consentimento, é preciso ter o beneplácito da ERC. Isso confere ao gestor de conteúdos uma garantia. Ora, o que não tem, por exemplo, não tem aqui os administradores da Rádio Nacional, das edições de novembro, da TPA, da ANGOP. Estão sempre sujeitos a qualquer exoneração por eventualmente exercerem o seu pleno trabalho. Se não resolvermos isso, o que nós chamamos de uma mudança estruturante, se não resolvermos isso, vamos ter uma liberdade de acordo com o estado de ânimo de quem estiver a governar. O poder político. Claro. Machado. Já a fechar. Eu acredito que a liberdade de imprensa como tal, o Isaías questionou, não é? Se algum dia a liberdade de imprensa, quando é que haverá liberdade de imprensa de facto? Em outros órgãos ou somente em órgão privado? Qual é a pergunta clara? A ideia nos órgãos, em geral, nos órgãos públicos. A liberdade de imprensa é comum tudo, não é? Não vai haver liberdade de imprensa que vai extravasar aqueles direitos que já se falaram aqui, os limites. E, no entanto, é só para virmos uma coisa. Nesta altura em que comemoramos o 26º aniversário da fundação da liberdade de imprensa, já há um dado muito preocupante. Só este ano, já foram assassinados 99 jornalistas. Bom, 2018 foi o ano mais mortal para os jornalistas no mundo. E desde 94 a 2018 temos um número de 1.307. Então, sendo uma profissão das mais perigosas do mundo, eu acho que almejar uma liberdade de imprensa no sentido lato da palavra é quase que impossível.
Bom, mas senhores, o debate está praticamente terminado. Fica a ideia que, por força do politicamente correto, todos defendem a liberdade de imprensa. O João Gonçalves vai ajudar-nos agora a concluir este nosso debate no sábado às 10h10. Não há ninguém nem nenhum regime que diga que é contra a liberdade de imprensa. Muitos dizem, no entanto, que é preciso proteger a sociedade contra determinados abusos e propõem então formas abertas ou camufladas de censura. No tempo colonial, toda a explicação que havia em torno da censura era isso: proteger a sociedade das más ideias. Havia alguém que decidia quais eram as más e as boas e que achava que todos nós éramos uns irresponsáveis, uns ingênuos e que não podíamos escolher aquilo que queríamos ler ou queríamos ouvir. Logicamente que este tipo de tratamento de poderes em relação à sociedade diminuiu muito, mas não acabou. E hoje, praticamente, já não há ninguém que diga abertamente que é contra a liberdade de imprensa ou a liberdade de expressão. Diz apenas que ela tem que ter determinados regulamentos. Mais recentemente apareceram-nos fenómenos que começaram a ser muito destacados, mas que podemos interrogar-nos se realmente eles são assim tão novos. A história da fake news, a mentira através da mídia. A mentira através da mídia, desde que eu me conheço, eu vi isso entre nós, nos jornais que eram autorizados no tempo colonial. E depois disso também, durante um certo tempo. De forma que a responsabilidade e o nível profissional daqueles que trabalham com as mídias é absolutamente essencial, porque isso determina, por um lado, a ética e determina, por outro lado, a qualidade do trabalho produzido. Ou seja, que a sociedade, ao contrário do que pensam ou do que querem fazer crer aqueles que defendem a censura, a sociedade tem sempre um espírito crítico muito grande. E, quando não é autorizada a expressar-se em público, falo em privado. Ora, a sociedade, e a sociedade angolana mais exatamente, está muito exigente em relação à liberdade de imprensa e à forma como a imprensa é conduzida. Como ela é conduzida em termos de competência e como ela é conduzida em termos de qualidade. De maneira que, para valorizarmos a liberdade de imprensa, uma vez mais voltamos ao mesmo problema. Temos realmente que constituir equipes de trabalho onde a valorização dos recursos humanos seja uma prioridade e, como consequência, teremos uma imprensa então de alto valor. Muito obrigado, João Gonçalves. Às 13 horas temos notícias no Grande Jornal de Sábado. É hora de sabermos os destaques com o editor Africano Neto. Bom dia, Africano. Vamos aos destaques antes de chegarmos às 12. Sim, senhora. Vamos então dizer que o Grande Jornal de Sábado destaca hoje a visita do presidente João Lourenço no sul de Angola, no caso Namibe, onde esteve ontem, e o Cunene. A Polícia Nacional acaba de lançar uma campanha de sensibilização para reduzir os acidentes nas estradas. Ainda sobre o Namibe ganha um hospital provincial apetrechado com equipamentos modernos. Ministro João Melo diz que o país está no bom caminho em termos de liberdade de imprensa. Angola e Cabo Verde assinam acordos para a facilitação de investimentos privados nos dois países. Também vamos falar do desporto e da Arena Internacional, onde o presidente do Congo Democrático, Félix Tshisekedi, está a comemorar hoje os seus 100 dias de presidência. Estas e outras, às 13 horas, no Grande Jornal, que não vai falhar, a crônica do dia, intitulado Concurso Público. Obrigado, Africano Neto. E as manchetes para o Grande Jornal. O programa sábado às 10h10 termina aqui, nesta rádio que une o país, a Rádio Nacional de Angola. Bom sábado, estamos juntos e até a próxima edição. Moçambique, vem pôr a mão na minha terra. Só orando sairemos desta. Eu não quero festa, só quero pão na mesa. Vem me dar esta certeza das mudanças do tempo de agora. O treinador da equipe é novo e a claque expectante na vitória. Sem danças de compadres e amiguinhos, época do meriticismo. O empresário do saco preto deixou a juventude no imediatismo. Nesta cidade capital, onde todos querem ser moatas, querem chegar até o mel, sem ser picados pelas abelhas. É pão que eu quero, não quero festa, não é só dinheiro, quero respeito. É pão que eu quero, não quero festa, não é só dinheiro,
Justos, injustiçados, inocentes e culpados. Houve farra e muzongué e quase todos saíram fatos. Justos, injustiçados, inocentes e culpados. Houve farra e muzongué e quase todos saíram fatos. De Paulito já cantou, nem todo rico rouba. Se eu fiz meu trabalho honesto, como é que polícia vem bater minha porta? Mesmo assim o teu povo te venera. Mesmo assim esse povo te venera. Na alegria ou na tristeza, és nosso amor, é nossa terra. Na alegria ou na tristeza. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.